Eu vi aquela jovem ajoelhada no meio da minha plantação, comendo melancia com as mãos sujas, como se fosse a última refeição da vida dela. Grávida, sozinha, abandonada. Eu podia expulsar, podia chamar a polícia, mas ao descer daquele cavalo, eu declarei guerra ao homem mais poderoso da região e perdi tudo para proteger uma vida. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal, se você gosta desse tipo de história, e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol já descia quando montei no lombo do cavalo branco. A luz batia de lado na cerca velha, tingindo tudo de laranja queimado. Eu tinha passado o dia inteiro no pasto do fundo, consertando mourões que a chuva da semana tinha derrubado. As mãos estavam raladas, com terra embaixo das unhas. Cheiravam a suor e couro. O cavalo conhecia o caminho de volta. Eu nem precisava puxar as rédeas. Ele seguia pela estrada de terra como quem volta para casa depois de uma vida inteira fazendo o mesmo trajeto. E era assim mesmo. 20 anos montando nesse bicho. 20 anos voltando pelo mesmo chão batido. A fazenda ficava a uns 8 quilômetros dali, cortando por dentro das terras que meu pai tinha deixado. Terra boa. Terra que já tinha visto 3 gerações da minha família nascer, crescer e morrer. Goiás profundo. O tipo de lugar onde o asfalto nunca chegou e nunca vai chegar, onde a poeira levanta com o vento e gruda na pele, no cabelo, na alma. Eu estava cansado. Não era só o cansaço do corpo, era aquele cansaço que mora dentro da gente, que pesa nos ombros mesmo quando você está deitado. 3 anos. 3 anos desde que enterrei minha esposa debaixo do pé de ipê no quintal. 3 anos acordando sozinho. 3 anos conversando só com o cavalo e com o silêncio. O vento soprava fraco, trazendo cheiro de capim seco e terra quente. As cigarras cantavam alto, daquele jeito ensurdecedor que só quem mora no interior conhece. Um canto que enche tudo, que não deixa espaço para mais nada. Às vezes eu agradecia por isso. O barulho das cigarras tapava o barulho dos pensamentos. O cavalo seguia no trote macio, levantando poeira vermelha a cada passo. Eu olhava para o horizonte sem ver nada de verdade. Era tudo igual. Sempre foi. Cerca, pasto, árvore torta. Cupinzeiro, outro pasto, outra cerca. O mundo aqui não muda. Ele só envelhece devagar, como a gente. Foi quando eu vi o bando de urubus. Eles voavam em círculo, lá adiante, perto da divisa da minha plantação de melancias. Não era normal. Urubu voando em círculo significa uma coisa só: morte, ou algo perto disso. Puxei as rédeas de leve. O cavalo diminuiu o passo, sacudindo a cabeça. Ele também tinha visto. Animais sabem das coisas antes da gente. Eles sentem o que está errado no ar. Fiquei parado ali, em cima do bicho, olhando. Os urubus desciam e subiam, pacientes. Não tinham pressa. Nunca têm. Eles sabem esperar. Podia ser um boi. Podia ser um cachorro do mato. Podia ser uma capivara que morreu de velhice perto do riacho. Essas coisas acontecem, a morte faz parte da rotina aqui tanto quanto o nascer do sol. Mas alguma coisa no meu peito apertou. Não sei explicar direito. Era como se o silêncio tivesse mudado de tom. Como se o vento tivesse parado de soprar por um segundo. Como se as cigarras tivessem baixado o volume só para eu poder ouvir o que estava errado. Cutuquei o cavalo com o calcanhar. Ele obedeceu, seguindo na direção dos urubus. A poeira subia mais grossa agora. O sol estava mais baixo, quase tocando a linha das árvores ao longe. A sombra da gente se esticava comprida no chão, como se quisesse chegar antes. A plantação de melancia ficava num terreno levemente inclinado, perto de onde passa o córrego. Era uma plantação pequena, eu não produzia para vender em grande escala. Era só para o consumo e para vender na feira da cidade uma vez por mês. Dava para o gasto. Sobrava um pouco. Era o suficiente.
Os pés de melancia se espalhavam em fileiras irregulares, com as folhas largas cobrindo o chão vermelho. As frutas estavam maduras. Eu sabia porque tinha passado ali de manhã cedo. Umas 20 melancias prontas para colher, grandes, pesadas, com aquele som oco quando você bate com os nós dos dedos na casca. Os urubus subiram quando me viram chegar. Não foram embora, só subiram um pouco mais alto, esperando. Sempre esperando. Foi quando eu vi. No meio da plantação, entre os pés de melancia, tinha alguém. Alguém de joelhos. Meu primeiro instinto foi puxar as rédeas com força. O cavalo parou na hora, bufando. Minha mão foi pro facão que eu carregava na cintura. Reflexo. A gente aprende a se proteger quando mora longe de tudo e de todos. Mas a pessoa não se mexeu. Fiquei ali, a uns 20 metros de distância, tentando entender o que meus olhos estavam vendo. A luz do fim de tarde deixava tudo meio dourado, meio irreal. Como se fosse uma miragem, como se o cansaço estivesse me pregando uma peça. Era uma jovem. Ela estava de joelhos no chão, entre as melancias, com a cabeça baixa. O cabelo preto e longo caía na frente do rosto, sujo de terra e embaraçado. A roupa era simples. Uma camiseta velha, desbotada, uma calça que já tinha sido azul, mas agora era mais cinza que qualquer outra coisa. E ela estava comendo melancia. Tinha uma fruta partida na frente dela. O vermelho vivo da polpa contrastava com tudo ao redor. Com a terra seca, com a roupa sem cor, com a pele morena coberta de poeira e suor. Ela segurava um pedaço grande com as duas mãos e mordia com urgência. Como um bicho, como alguém que não comia há dias. O suco escorria pelos dedos dela. Pingava no chão, molhava a camiseta, ela não se importava. Só comia, mordia, engolia, pegava outro pedaço e mais outro. Eu devia ter ficado com raiva. Era minha plantação, meu trabalho, meu suor debaixo do sol. Ela estava roubando, simples assim. Mas eu não conseguia sentir raiva, só conseguia olhar. Tinha algo naquela cena que mexia com alguma coisa antiga dentro de mim. Algo que eu tinha enterrado junto com minha esposa. Algo que eu jurei nunca mais deixar voltar à superfície. Compaixão. Desci do cavalo devagar. As botas afundaram na terra fofa quando meus pés tocaram o chão. O barulho fez a jovem parar de mastigar. Ela levantou a cabeça. Nossos olhos se encontraram. E foi nesse momento que eu vi. Vi o medo. Aquele medo cru, do tipo que faz a gente tremer mesmo no calor. O tipo de medo de quem já apanhou da vida mais vezes do que consegue contar. Mas vi mais que isso. Vi exaustão. O tipo de cansaço que não sai com uma noite de sono. O cansaço de quem carrega um peso que não devia carregar sozinha. E vi fome. Não aquela fome de quem pulou uma refeição. A fome de quem está morrendo por dentro. De quem está segurando a vida por um fio fino que pode arrebentar a qualquer momento. Ela tentou se levantar, largou o pedaço de melancia e apoiou as mãos no chão, tentando erguer o corpo, mas as pernas tremiam. Os braços fraquejaram. Ela caiu de joelhos de novo, ofegante. Foi quando eu vi a barriga, grande, inconfundível, redonda como as melancias ao redor dela. Ela estava grávida, muito grávida. O mundo pareceu parar por um segundo. O canto das cigarras sumiu, o vento morreu. Até os urubus lá em cima pararam de voar. Eu fiquei ali, parado, com a mão ainda no cabo do facão, olhando para aquela jovem grávida ajoelhada na minha plantação, com suco de melancia escorrendo pelo queixo e terror nos olhos. Ela não disse nada, só me olhava, esperando para ver o que eu ia fazer. Se eu ia gritar, se eu ia bater, se eu ia expulsar. Eu podia fazer tudo isso. Tinha todo o direito. Era minha terra, minha plantação, minha propriedade. Mas alguma coisa dentro de mim rachava. Como um mourão velho que aguenta o peso, até que um dia não aguenta mais e se parte no meio. 3 anos.
3 anos me protegendo, 3 anos construindo muros, 3 anos evitando qualquer coisa que pudesse me fazer sentir de novo. E bastou uma jovem com fome para derrubar tudo. Tirei a mão do facão, dei um passo na direção dela, depois outro, devagar. Como quem se aproxima de um animal ferido que pode atacar ou fugir a qualquer momento. Calma, eu disse. A voz saiu rouca. Fazia tempo que eu não usava ela para falar com outra pessoa. Eu não vou te machucar. Ela não respondeu. Só recuou um pouco, arrastando o corpo pelo chão, protegendo a barriga com os braços. Parei de andar. Levantei as mãos mostrando que estava desarmado. Tá com fome? Perguntei. Pergunta idiota. Claro que ela estava com fome. Eu estava vendo ela devorar melancia como se fosse a última coisa que faria na vida. Mas ela assentiu. Um movimento pequeno de cabeça, quase imperceptível. Pode comer, eu disse. Come à vontade. Os olhos dela se arregalaram, como se eu tivesse falado em outra língua, como se não fizesse sentido. Pode comer, repeti. Tem mais melancia aqui do que eu preciso. Ela olhou para a fruta partida no chão, depois para mim, depois para a fruta de novo, desconfiada, ainda esperando o golpe, ainda esperando a pegadinha. Mas a fome foi mais forte que a desconfiança. Ela pegou outro pedaço e levou à boca, dessa vez mastigando mais devagar, ainda me olhando, ainda pronta para correr se fosse preciso. Eu me agachei ali, a uns metros de distância, não muito perto para não assustar, não muito longe para não parecer que eu ia embora. Como você chegou aqui? Perguntei. Ela não respondeu, só comia. Tá fugindo? Tentei de novo. Dessa vez ela parou de mastigar, me olhou direto, e eu vi a resposta antes mesmo dela falar. Sim, sussurrou. A voz era fina, quebrada. Tô fugindo. De quem? Ela balançou a cabeça. Não ia responder. Não confiava em mim o suficiente ainda. E eu não podia culpar ela por isso. O sol tinha descido mais um pouco. A luz agora era alaranjada, quase vermelha, comprida. As sombras engoliam metade da plantação. Logo ia escurecer de vez. Você não pode ficar aqui, eu disse. Não era por maldade, era a verdade. Quando a noite cair, tem onça, tem cobra, tem bicho que você nem imagina. E frio. Aqui esfria que nem você acredita. Ela olhou ao redor, como se só agora tivesse percebido onde estava. Como se tivesse caminhado tanto tempo no automático que tinha esquecido de prestar atenção. Eu não tenho para onde ir, ela disse. Simples assim, sem drama, só a verdade crua. Fiquei calado. Sabia o que ia acontecer se eu abrisse a boca. Sabia a decisão que estava pendurada na ponta da minha língua e sabia que se eu tomasse ela, não tinha volta. 3 anos. 3 anos sozinho. 3 anos sem me envolver com nada e ninguém. Mas alguma coisa na maneira que ela protegia aquela barriga. Alguma coisa no jeito que ela olhava para mim. Como se eu fosse a última chance dela. Levantei. Limpei a poeira da calça. Olhei para o céu. Os urubus tinham ido embora. Não tinha mais nada morto ali para eles comerem. Vem, eu disse. Vem comigo. Ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Para onde? Para casa. Você precisa comer comida de verdade. Precisa tomar banho. Precisa descansar. Por quê? Ela perguntou. E tinha tanto medo nessa pergunta. Tanto medo de que a bondade fosse falsa. De que tivesse um preço. Eu não soube o que responder. Por que mesmo? Porque eu estava me oferecendo para ajudar uma estranha que tinha invadido minha propriedade, que tinha roubado minha melancia, porque ela estava grávida, porque ela estava com fome, ou porque eu estava cansado de viver como morto, porque é a coisa certa a fazer, eu disse por fim, e estendi a mão para ela. Ela olhou para minha mão, suja de terra, calejada de trabalho, tremendo levemente. Depois, olhou para mim e pegou. Os dedos dela eram finos, frios apesar do calor. Eu puxei devagar, ajudando ela a se levantar.
O corpo dela tremia inteiro, as pernas mal aguentavam o próprio peso. Caminhamos até o cavalo. Eu montei primeiro, depois estendi a mão de novo. Ela hesitou, olhou para o animal, para o meu rosto, para o caminho escuro que levava à minha casa e subiu. Sentou atrás de mim, segurando na minha cintura com força, como quem se segura para não cair de um precipício. Cutuquei o cavalo. Ele começou a andar, devagar, sentindo o peso dobrado. A noite ia caindo rápido agora. As estrelas começavam a aparecer, a lua estava subindo do lado leste, amarelada e cheia. Eu não sabia o nome dela, não sabia de onde ela vinha, não sabia de quem ela estava fugindo. Mas enquanto o cavalo branco nos levava pela estrada de terra, enquanto o vento noturno começava a soprar, enquanto o mundo ia ficando escuro ao redor, eu senti algo que não sentia havia 3 anos. Medo. Não medo dela, medo do que viria depois. Porque eu sabia, mesmo sem saber de nada ainda, que aquela decisão ia mudar tudo, que nada voltaria a ser como antes, e que talvez, só talvez, era exatamente disso que eu precisava. A casa apareceu no fim da estrada como uma sombra recortada contra o céu que escurecia. Era uma construção simples, paredes de tijolo à vista que meu avô tinha levantado com as próprias mãos. Telhado de barro vermelho, algumas telhas quebradas que eu nunca me dei ao trabalho de consertar. Varanda na frente com 2 cadeiras de balanço que ninguém usava mais. O cavalo conhecia o caminho até o curral de olhos fechados. Parou sozinho perto do portão. Eu desci primeiro, depois ajudei a jovem. Ela quase caiu quando os pés tocaram o chão. Segurei firme no braço dela até as pernas pararem de tremer. "Consegue andar?" perguntei. Ela assentiu, mas eu via que era mentira. Via pela forma que ela se apoiava em mim, pelo jeito que respirava fundo antes de dar cada passo. Mas orgulho é uma coisa estranha. Às vezes a gente prefere cair do que pedir ajuda. Amarrei o cavalo no mourão e levei a jovem até a varanda. Ela subia os 3 degraus de madeira como se cada um fosse uma montanha. Quando chegou em cima, parou, ofegante, com a mão na barriga. Abri a porta. O cheiro de casa fechada me atingiu em cheio, aquele cheiro de solidão, de comida requentada, de roupa que secou no varal e ficou dias dobrada na cadeira, de vida parada. Acendi a luz. A lâmpada fraca iluminou a sala. Sofá velho com a capa rasgada num canto. Mesa de madeira com 2 cadeiras. Estante com livros que ninguém lia mais. Foto emoldurada na parede. Eu e minha esposa no dia do casamento. Jovens, sorrindo como se o mundo fosse nosso. Eu evitava olhar para aquela foto, mas sentia ela me olhando sempre. A jovem entrou devagar. Os olhos percorriam tudo. Desconfiada ainda, procurando saídas, procurando perigos, como um animal que entra numa armadilha e sabe que pode não sair. "Senta", eu disse apontando para o sofá. Ela obedeceu. Afundou no estofado velho e soltou um suspiro comprido, como se estivesse segurando a respiração há horas. Fechou os olhos por 1 segundo, só 1 segundo. Como se não pudesse se dar ao luxo de relaxar por mais tempo. Fui até a cozinha. Acendi a luz de lá também. O fogão a lenha estava frio. A pia tinha 3 pratos sujos que eu tinha deixado de manhã. Moscas voavam ao redor. Enxotei elas com a mão. Abri a geladeira velha que roncava num canto. Tinha pouca coisa. Queijo, manteiga, ovos, um pedaço de linguiça que eu tinha feito semana passada. Peguei tudo, coloquei lenha no fogão. Acendi com jornal velho e graveto seco. O fogo pegou rápido, estalando e crepitando. O calor começou a se espalhar pela cozinha. Cheiro de fumaça, cheiro de casa viva. Enquanto a lenha queimava, fritei ovos e linguiça numa panela de ferro. O cheiro subiu forte. Meu estômago roncou. Eu nem tinha percebido que estava com fome também. Ouvi um barulho na sala. Me virei rápido, com a colher de pau ainda na mão. A jovem tinha se levantado e estava parada na porta da cozinha, me olhando, os olhos fixos na panela.
Ainda não está pronto, eu disse. Eu posso ajudar, ela ofereceu. A voz ainda fraca, mas firme. Não precisa. Você precisa descansar. Eu não vim aqui para ser peso. Olhei para ela. Magra demais. Suja demais. Cansada demais. Grávida demais para estar fugindo sozinha no meio do nada. Você não é peso, eu disse. É gente, e gente cuida de gente. Os olhos dela marejaram. Mas ela piscou rápido, engoliu o choro, levantou o queixo. Qual seu nome? Perguntei. Ela hesitou, como se até o nome fosse perigoso de dar. Ana, disse por fim. Não sei se era verdade, mas não importava. Eu sou João. Um silêncio se instalou entre a gente. Só o som da gordura fritando na panela, o crepitar da lenha, o ronco baixo da geladeira. Obrigada, ela disse de repente, por não me expulsar, por me trazer aqui, por... A voz falhou. Por tudo. Assenti. Não sabia o que dizer. Fazia 3 anos que eu não tinha ninguém para agradecer nada. Fazia 3 anos que ninguém precisava de mim. Tirei a panela do fogo, coloquei a comida em 2 pratos, peguei pão que tinha feito 2 dias atrás. Ainda estava bom. Duro, mas bom. Levamos os pratos para a mesa da sala. Ana comeu devagar no começo, mastigando direito, com modos, mas a fome foi vencendo a educação. Logo ela devorava como tinha devorado a melancia, com urgência, com desespero. Eu comia e olhava, tentando entender, tentando montar o quebra-cabeça com as poucas peças que tinha. Jovem, grávida, sozinha, fugindo. Comendo como se não comesse há dias, assustada como se tivesse visto o diabo. Há quanto tempo você está sem comer direito? Perguntei. Ela parou de mastigar. Pensou. 3 dias, disse. Talvez 4. Eu perdi a conta. E há quanto tempo você está fugindo? Ela não respondeu. Voltou a comer. Ana, eu disse, firme, mas não agressivo. Eu preciso saber do que você está fugindo, porque se alguém vier procurar você aqui, eu preciso saber com o que eu estou lidando. Ela largou o garfo, olhou para mim com aqueles olhos fundos, escuros, velhos demais para a idade que tinha. Você não quer saber, disse. Eu não teria perguntado se não quisesse. Se eu contar, você vai me mandar embora. Tenta. Ela respirou fundo. Os dedos tremiam. Entrelaçou eles sobre a mesa como se estivesse rezando. Eu trabalhava numa casa, começou. Casa grande, na cidade. Família rica, tradicional. Todo mundo conhece eles. Todo mundo respeita eles. Parou. Engoliu seco. Eu limpava, cozinhava, servia. Era invisível, sabe? Do tipo de gente que entra e sai dos cômodos e ninguém nem percebe que está ali. Assenti. Conhecia esse tipo de invisibilidade. Até que eu vi, continuou, documentos, papéis, conversas, coisas que eu não devia ver. Não foi de propósito. Eu estava limpando o escritório, eles estavam conversando, achavam que eu não entendia, que eu era burra demais para entender. A voz dela endurecia, raiva misturada com medo, terras roubadas, dinheiro desviado, contratos falsos, gente que sumiu porque estava no caminho. Eu ouvi tudo e Ela parou. Eu guardei na memória nomes, datas, valores. Meu estômago apertou. Eu já sabia onde aquilo ia dar. Depois eu engravidei. Ela tocou a barriga. O gesto era automático, protetor. O filho é do patrão. Ele não perguntou se eu queria. Ele só tomou. A raiva subiu na minha garganta como bile. Aquele tipo de raiva antiga, do tipo que faz os homens fazerem coisas que não podem desfazer. Quando eu descobri que estava grávida, tudo mudou. Ana continuou. Eu não era mais invisível. Eu era um problema que podia falar, que podia contar o que viu, que carregava um bebê que não devia existir. Eles ofereceram dinheiro? Perguntei. Muito, ela confirmou. Mais dinheiro do que eu veria na vida inteira. Era só eu sumir, ir para longe.
Nunca mais voltar, nunca mais falar nada. E você disse não. Eu disse não. Ficamos em silêncio, o peso daquele não enchendo o espaço entre a gente. Tem provas? Perguntei. Documentos? Alguma coisa concreta? Ela hesitou. Depois assentiu devagar. Tem, sussurrou. Eu peguei, copiei, escondi. Eu sabia que ia precisar, sabia que um dia a palavra deles ia valer mais que a minha. Então eu guardei provas. Onde? Num lugar seguro. Ana, se você tem provas contra gente poderosa... Comecei. Eu sei. Ela me cortou. Eu sei que eles vão me procurar. Sei que eles não vão parar. Sei que gente assim não deixa pontas soltas. Por isso eu fugi. Por isso eu tô aqui. Por isso eu... A voz dela quebrou. As lágrimas que ela tinha segurado a noite inteira finalmente caíram, silenciosas, grossas, escorrendo pelo rosto sujo. Eu não tinha mais para onde ir, ela soluçou. Todo mundo na cidade ou trabalha para eles ou tem medo deles. A polícia, metade da polícia está no bolso deles. Eu não podia confiar em ninguém, então eu só andei até não aguentar mais. E quando eu vi sua plantação, eu... Você achou que ia morrer ali? Terminei. Ela assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu achei que era o fim. Eu ia morrer de fome no meio de uma plantação de melancia. E meu bebê ia morrer comigo. E ninguém ia saber. Ninguém ia se importar. Levantei. Fui até a pia. Peguei um copo, enchi de água. Levei para ela. Ana bebeu tudo de uma vez, como se tivesse atravessado o deserto. Sentei de novo. Cruzei os braços sobre a mesa, olhei para aquela jovem destroçada na minha frente. Eu podia mandar ela embora, podia dar comida, um banho e de manhã colocar ela na estrada de novo. Não era problema meu. Eu não conhecia ela, não devia nada para ela. Mas eu olhava para Ana e via minha esposa, não fisicamente, elas não se pareciam, mas eu via aquela coisa que minha esposa tinha, aquela força teimosa, aquela recusa de quebrar mesmo quando tudo conspirava para destruir. Minha esposa tinha morrido lutando contra o câncer que comeu ela de dentro para fora. E até o último dia, até o último suspiro, ela não baixou a cabeça. Ana tinha a mesma coisa. Eu via nos olhos dela. Você pode ficar, eu disse. Ela ergueu a cabeça, surpresa. O quê? Você pode ficar aqui, até o bebê nascer, até você se recuperar, até você descobrir o que fazer depois. Mas, e se eles vierem? E se descobrirem que eu tô aqui? A gente lida com isso quando acontecer. João, você não entende. Eles são perigosos. Eles matam. Eles fazem gente sumir. Se você me ajudar, você vira alvo também. Eu entendo. Não, você não entende. Ela insistiu, a voz subindo. Eles queimam casas, matam animais, destroem vidas. Só para mandar recado. E você está disposto a arriscar tudo por uma estranha? Eu olhei para a foto na parede. Eu e minha esposa, jovens, felizes, vivos. Ela tinha morrido há 3 anos, mas de certa forma eu tinha morrido junto. Eu tinha passado 3 anos respirando sem viver, acordando sem propósito, existindo sem existir. E pela primeira vez, desde que enterrei ela debaixo do ipê, eu senti algo além de vazio. Não é por você, eu disse. É por mim. Eu preciso disso. Eu preciso fazer alguma coisa que importe. Ana me olhou como se eu fosse louco, e talvez eu fosse. Você tem onde dormir, eu disse. O quarto lá no fundo. Era do meu filho. Ele foi embora faz anos, nunca mais voltou. A cama tá limpa, tem cobertor. Amanhã a gente vê o resto. Levantei, peguei os pratos, levei pra pia. Ana ficou sentada, quieta, processando. Por que você tá fazendo isso? Ela perguntou. De verdade, por que você tá me ajudando? Parei. Fiquei de costas para ela, olhando pela janela da cozinha. Lá fora, a noite tinha engolido tudo, só se via escuridão. Porque 3 anos atrás eu fiz uma promessa para minha esposa. Eu disse, no leito de morte,
Ela me fez prometer que eu não ia morrer junto com ela, que eu ia continuar vivendo, que eu ia continuar sendo humano. Virei para Ana e eu quebrei essa promessa. Todos os dias, nos últimos 3 anos, eu quebrei ela. Eu virei um fantasma, eu parei de viver. E hoje, quando eu vi você ali, comendo melancia, grávida, sozinha, com medo, alguma coisa acordou, alguma coisa que eu achava que tinha morrido. O quê? Ela sussurrou. Esperança. A palavra ficou suspensa no ar entre a gente. Ana se levantou, devagar. Veio até onde eu estava. Parou na minha frente e pela primeira vez desde que a encontrei, ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, quebrado, mas real. Obrigada, ela disse de novo, dessa vez diferente, com mais peso, com mais significado. Mostrei o quarto para ela. Era pequeno, uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho, uma janela que dava para o quintal. A cama tinha lençol limpo que eu tinha trocado meses atrás numa tentativa falhada de arrumar a casa. Amanhã eu trago roupa limpa, eu disse. E você pode tomar banho. O chuveiro é no banheiro ali. A água demora um pouco para esquentar. Ana sentou na cama, passou a mão no lençol, como se estivesse tocando seda. Faz quanto tempo que você não dorme numa cama? Perguntei. 2 semanas, ela disse, desde que eu fugi. 2 semanas dormindo no mato, no chão, fugindo, passando fome, carregando um bebê na barriga. Descansa, eu disse. Amanhã a gente conversa mais. Saí e fechei a porta. Fui para o meu quarto. Deitei na cama com a roupa suja do dia. Olhei para o teto. As rachaduras formavam mapas que eu conhecia de cor. Do lado de fora, o vento soprava, fazendo as árvores rangeram, fazendo a casa gemer. Eu tinha trazido uma estranha para dentro da minha casa, uma estranha grávida que carregava provas contra gente poderosa, gente que matava, que fazia pessoas sumirem. Eu tinha acabado de me enfiar numa guerra. E a pior parte, pela primeira vez em 3 anos, eu não me sentia morto por dentro. Fechei os olhos e dormi. Mas não foi um sono tranquilo. Foi um sono cheio de pressentimentos, de tempestades se formando no horizonte, de mudanças que não têm volta. Acordei antes do sol, como sempre. O corpo não esquece a rotina mesmo quando a mente quer dormir mais. Me levantei no escuro, tateando até achar as calças penduradas na cadeira. Calcei as botas sem acender a luz. Os olhos já conheciam cada canto daquele quarto. Saí para o corredor. Parei na frente da porta do quarto do fundo. Tudo quieto. Silêncio. Por um segundo pensei que tinha sonhado tudo. Que não tinha jovem nenhuma. Que era só minha cabeça pregando peça depois de tanto tempo sozinho. Mas aí eu ouvi. Respiração. Leve. Ritmada. O som de alguém dormindo. Ela estava ali. Real. Viva. Fui para a cozinha, acendi o fogão a lenha. O fogo pegou fácil nas brasas que ainda estavam mornas da noite anterior. Coloquei água para ferver. Café. Sempre café. Era a primeira coisa que eu fazia todo dia há 30 anos. O cheiro começou a subir, forte, amargo, cheiro de casa acordando. Enquanto o café fervia, fui até a varanda. O céu estava começando a clarear. Aquele azul escuro quase preto que vem antes do sol. As estrelas ainda brilhavam, mas já perdendo a força. A lua, cheia e branca, descia do outro lado do horizonte. O frio da madrugada mordia a pele. Meu hálito formava nuvenzinhas brancas no ar. Puxei o cobertor que ficava jogado numa das cadeiras de balanço e joguei nos ombros. Sentei. A cadeira rangeu. Madeira velha conversando com madeira velha. Olhei para o quintal, para o curral onde o cavalo branco dormia em pé, para o galinheiro que logo ia começar a cacarejar, para o ipê no canto onde minha esposa descansava. O que você acha? Perguntei em voz baixa, falando com ela, como eu fazia às vezes quando a solidão apertava demais. Eu fiz certo? Ou eu acabei de cometer o maior erro da minha vida? O vento soprou, mexendo nas folhas do ipê, fazendo aquele barulho suave que parecia sussurro.
Eu queria acreditar que era ela respondendo, dizendo que sim, que eu tinha feito certo. Mas era só vento, só árvore. Só minha mente procurando sinais onde não tinha nenhum. Voltei para a cozinha. O café tinha fervido. Tirei do fogo, coei num pano velho, servi numa caneca que tinha a alça quebrada. Bebi, quente, forte, queimando a língua. Foi quando ouvi passos. Olhei. Ana estava na porta da cozinha, descalça, com a mesma roupa suja de ontem, o cabelo ainda mais embaraçado, mas os olhos menos assustados, o rosto menos tenso. Bom dia, ela disse, a voz rouca de sono. Bom dia. Dormiu bem? Melhor do que eu dormi em semanas. Apontei para a mesa. Tem café e vou fazer pão com manteiga. Eu posso fazer, ela ofereceu. Você precisa descansar. Eu descansei e eu não sou inválida, só grávida. Dei de ombros. Se ela queria ajudar, quem era eu para impedir? Ela pegou o pão que tinha sobrado da noite anterior, cortou fatias grossas, passou manteiga, colocou na chapa quente do fogão. O cheiro de manteiga derretendo encheu a cozinha. A gente comeu em silêncio. Não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de quem não precisa preencher todo o espaço vazio com palavras. Quando terminamos, lavei os pratos. Ana secava. A barriga dela esbarrava na pia de vez em quando. Ela ajeitava a posição, continuava secando. Quanto tempo falta? Perguntei. Para o bebê nascer? 1 mês, ela disse. Talvez menos. Não dá para saber ao certo. Eu não fiz pré-natal, não podia. Não tinha dinheiro. E depois que fugi, não tinha como. 1 mês, 30 dias, talvez menos. 30 dias até aquela casa ter um bebê chorando dentro dela. A ideia me assustava e me acalmava ao mesmo tempo. Você vai precisar de ajuda quando a hora chegar, eu disse. Eu sei. Tem uma parteira na cidade, Dona Benedita. Ela é boa, discreta, não faz perguntas. Você confia nela? Pensei. Dona Benedita tinha ajudado no parto do meu filho 40 anos atrás. Tinha segurado a mão da minha esposa, tinha cortado o cordão umbilical. Tinha limpado o sangue e devolvido a vida arrumadinha nos braços da mãe. Confio, respondi. Ana assentiu. Guardou a informação. Terminamos de lavar a louça. O sol já tinha nascido de vez agora. A luz entrava pelas frestas da janela, desenhando linhas douradas no chão de cimento queimado. Vem, eu disse. Vou te mostrar o lugar. Saímos para a varanda. A manhã estava clara, céu limpo, sem nuvens. O tipo de dia que promete calor, do tipo que derrete até pedra. Mostrei o curral, o galinheiro. O chiqueiro onde eu tinha 2 porcos gordos roncando na lama. A horta pequena onde crescia jiló, quiabo, couve. O poço, o tanque de lavar roupa. O varal. Ali atrás tem o banheiro de verdade. Apontei para uma construção pequena grudada nos fundos da casa. Com chuveiro, a água vem do poço, é gelada, mas limpa. E ali? Ana apontou para o IP. Ali é... Parei. Ali é onde minha esposa está enterrada. Ela me olhou. Sem pena, só compreensão. Sinto muito. Faz 3 anos. Ainda dói? Sempre vai doer. A gente ficou ali parado, olhando para o IP. Ele estava sem flores agora, só galhos secos e folhas verdes. Mas daqui a uns meses ia florir, ia ficar todo roxo, ia cobrir o chão de pétalas. Minha esposa amava quando o IP floria. Você tem filhos? Ana perguntou. Tive. Um filho. Homem. Ele foi embora faz 20 anos. Casou. Mudou para a cidade grande. São Paulo. A gente não se fala mais. Por quê? Porque eu fui um pai de merda, respondi. Simples assim. Sem enfeite. Trabalhava demais, falava de menos, cobrava muito, e quando ele quis seguir o próprio caminho, eu fui orgulhoso demais para aceitar. Ele sabe que sua esposa morreu? Sabe. Eu mandei carta. Ele não veio para o enterro. Ana não disse nada. Não tinha nada para dizer mesmo.
Vem, eu disse. Vou pegar roupa limpa para você. Voltamos para dentro. Fui até o quarto que tinha sido do meu filho. Abri o guarda-roupa velho. Ainda tinha algumas roupas dele penduradas ali. Camisas, calças, tudo fora de moda, tudo de outra época. Tinha também roupas da minha esposa, vestidos, blusas, saias. Eu nunca tinha conseguido me desfazer delas. Ficavam ali, penduradas, esperando por alguém que nunca mais ia voltar. Peguei uma blusa larga, uma saia com elástico na cintura. Estendi para Ana. Era da minha esposa, expliquei. Deve servir em você. Ela era magra, mas quando estava grávida do nosso filho, ficou, bem, parecida com você agora. Ana pegou as roupas, passou a mão no tecido, devagar. Com cuidado. Ela não vai se importar? Perguntou. Sua esposa, com você dando as roupas dela? Pensei. Imaginei minha esposa, o jeito que ela era, o coração grande, a mão sempre estendida para quem precisava. Não, eu disse. Ela ia querer, ia insistir até. Ana sorriu. Aquele sorriso pequeno de novo. Ela era boa pessoa, né? A melhor. Você teve sorte. Eu sei. Ana foi pro banheiro tomar banho. Ouvia a água caindo. O chuveiro era fraco. Saía mais em fios do que em jato. Mas ela não reclamou. Ficou lá um tempo, lavando semanas de estrada, de fuga, de medo. Enquanto isso, fui pro curral. Soltei o cavalo. Ele saiu trotando, feliz de esticar as pernas. Joguei milho pras galinhas. Elas vieram correndo, cacarejando feito loucas. Dei farelo pros porcos. Eles comeram bufando, empurrando um ao outro. A rotina, sempre a rotina. Era o que mantinha a gente sã quando tudo ao redor virava caos. Quando voltei para casa, Ana estava na varanda, com a roupa limpa, o cabelo molhado preso num coque, o rosto lavado. Ela parecia outra pessoa, mais nova, mais leve. Melhor? Perguntei. Muito melhor. Eu tinha esquecido como era bom se sentir limpa. Sentamos nas cadeiras de balanço. O sol já estava alto agora. O calor começava a apertar. As cigarras iniciavam o canto. Primeiro baixo, depois mais alto, até virar aquele zumbido ensurdecedor. João, Ana disse, eu preciso te contar uma coisa. O tom dela me alertou. Sério, pesado. Fala. Aqueles documentos que eu te contei ontem, as provas, elas não estão num lugar seguro. Elas estão comigo. Virei para olhar ela. Como assim comigo? Eu trouxe. Tá tudo escondido na minha roupa. Eu costurei um bolso secreto na calça. Tá tudo ali. Cópias de contratos, nomes, valores, datas, tudo. Meu sangue gelou. Ana, você tá me dizendo que você tá carregando provas que podem derrubar gente poderosa? Aqui? Nessa casa? Sim. Caralho, praguejei. Coisa rara pra mim. Mas a situação pedia. Caralho, Ana, se eles descobrirem... Eu sei, ela me cortou, eu sei o que pode acontecer, mas eu não tinha outro lugar, não tinha ninguém. Era isso, ou queimar tudo. E se eu queimasse, não ia ter como provar nada. Ia ser minha palavra contra a deles. E a gente sabe quem ganha nessa. Ela tinha razão, mas isso não fazia a situação menos perigosa. Quem é? Perguntei. Quem são essas pessoas? Ana respirou fundo. Você conhece o Coronel Matos? O nome caiu como pedra no estômago. Todo mundo conhecia o Coronel Matos. Não era coronel de verdade. Era apelido. Apelido velho que vinha dos tempos dos coronéis de antigamente. Os donos de terra, os mandantes, os que decidiam quem vivia e quem morria. Coronel Matos era dono de metade da região. Terras, fazendas, comércio, tinha a mão em tudo. Político também. Já tinha sido vereador, prefeito, deputado. Conhecia todo mundo que importava. E todo mundo que importava devia alguma coisa para ele. Você trabalhou para ele? Perguntei já sabendo a resposta. Trabalhei na casa principal. 5 anos. Eu limpava, cozinhava, servia e ouvia. Ouvia coisas que não devia. E o bebê
É filho dele, completou. Ele me pegou uma noite, depois da festa que ele deu para os amigos políticos. Ele estava bêbado, eu estava limpando. Ele entrou no quarto onde eu estava e... A voz falhou. Não importa. O que importa é que eu engravidei. E quando descobri, quando contei para ele, ele ofereceu dinheiro. Muito dinheiro, para eu sumir. E você pegou os documentos antes de sumir. Eu peguei os documentos porque eu sabia que o dinheiro não ia durar para sempre. E eu sabia que se ele quisesse me calar de verdade, o dinheiro não ia ser suficiente. Então eu peguei um seguro, provas, coisas que podiam acabar com ele, podiam colocar ele na cadeia, podiam tirar tudo que ele tem. Por isso ele está te caçando. Por isso ele está me caçando. Fiquei calado, processando. O vento soprava, as cigarras cantavam, o mundo continuava girando, mas tudo tinha mudado. Eu não tinha só abrigado uma jovem grávida fugindo de uma situação difícil. Eu tinha abrigado a maior ameaça ao homem mais poderoso da região. Ele vai descobrir, eu disse. Não sei como, não sei quando, mas ele vai descobrir que você está aqui. Homem como ele tem olhos em todo lugar. Tem gente que fala. Tem gente que conta. Ele vai saber. Eu sei, Ana disse. A voz firme agora. Por isso eu vou embora. Hoje, agora. Eu já te dei problema demais. Eu não posso deixar você se ferrar por minha causa. Para onde você vai ir? Não sei. Qualquer lugar. Longe. Você não aguenta mais uma semana na estrada. Não no seu estado. Eu vou ter que aguentar. Ana, João, você não entende. O Coronel Matos não é só poderoso. Ele é cruel. Ele já fez gente sumir antes. Muita gente. E ninguém faz nada porque todo mundo tem medo. Ou porque todo mundo está no bolso dele. Se ele descobrir que você me ajudou, ele vai vir aqui. E ele vai queimar sua casa, matar seus animais. E talvez te matar também, só para mandar recado. E você acha que eu vou te mandar embora sabendo disso? Minha voz saiu mais alta que eu queria. Você acha que eu vou te colocar na estrada grávida, sozinha, para morrer no meio do mato? Melhor eu morrer do que você morrer por minha causa. Ninguém vai morrer. O grito ecoou. Assustou as galinhas. Fez o cavalo olhar na nossa direção. Ana me encarava, os olhos arregalados, assustada, mas não de mim, do que podia acontecer. Respirei fundo. Acalmei. Ninguém vai morrer, repeti. Mais baixo agora. Porque a gente não vai deixar. A gente vai ficar esperto. Vai ter cuidado. E se ele vier, a gente lida com isso quando acontecer. João, você fica... Cortei. Firme. Você fica até o bebê nascer. Até você se recuperar. Até a gente descobrir o que fazer com esses documentos. E se o Coronel Matos aparecer... Bem, essa terra é minha, e aqui quem manda sou eu. Ana me olhava como se eu fosse maluco. E talvez eu fosse. Mas pela primeira vez em 3 anos, eu tinha algo pelo que lutar. E não ia abrir mão disso. Não importava o preço. 3 dias se passaram. 3 dias de rotina, de normalidade falsa, de espera. Eu acordava cedo, cuidava dos animais, trabalhava na roça. Ana ficava em casa, cozinhava, limpava, arrumava cantos que estavam abandonados há anos. Ela não conseguia ficar parada. Dizia que precisava se sentir útil, que não aguentava ser só mais um peso. À noite a gente comia junto. Conversava pouco. Depois cada um ia para o seu canto. Ela para o quarto do fundo. Eu para o meu. Mas o silêncio estava diferente agora. Não era mais o silêncio vazio de antes. Era um silêncio cheio. Cheio de presença, de vida, de alguém respirando do outro lado da parede. No 3º dia, fui até a cidade. Precisava de mantimentos, farinha, sal, açúcar, querosene para o lampião. E queria falar com Dona Benedita, a parteira, avisar que ia precisar dela em breve. Deixei Ana em casa, trancada por dentro, com instrução clara: não abre a porta para ninguém. Não importa quem seja, não importa o que digam. Ela concordou.
Mas vi o medo nos olhos dela quando montei no cavalo. A cidade ficava a 2 horas de cavalo, estrada de terra, poeira, sol batendo direto na cabeça. Quando cheguei, o cavalo estava suado. Eu também. Amarrei o bicho na frente do armazém. Entrei. O lugar estava vazio, só o seu Zeca atrás do balcão, velho, surdo de um ouvido, mas honesto. "João!" ele gritou, como se eu estivesse longe. "Faz tempo que não te vejo por aqui." Estava ocupado, sempre sozinho. "Isso não faz bem, João. Homem não foi feito para viver sozinho." Não respondi. Só peguei o que precisava: farinha, sal, açúcar, feijão, café, sabão, querosene. Seu Zeca ia anotando tudo num caderno velho, lápis na orelha, óculos escorregando no nariz. "Tá comprando mais que o normal", ele observou. "É. Visita?" "É." Ele me olhou, curioso, mas não perguntou mais nada. Gente do interior aprende cedo a não meter o nariz onde não é chamado. Paguei. Coloquei tudo num saco de estopa. Joguei nas costas do cavalo. "Seu Zeca", chamei antes de sair. "O Coronel Matos tem andado pela cidade?" O velho parou. Me olhou diferente agora, mais atento. "Por que você quer saber?" "Só curiosidade." "João, você sabe que curiosidade matou o gato, né?" "Sei." "Mas o gato morreu sabendo." Seu Zeca suspirou. Baixou a voz, olhou para a rua para ter certeza que não tinha ninguém perto. "Ele está procurando alguém", disse. "Uma moça, jovem, grávida. Desapareceu faz umas semanas. Ele está oferecendo recompensa para quem encontrar. Muito dinheiro." O estômago apertou. "Recompensa para quê?" perguntei, fingindo desinteresse. "Diz que ela roubou, que pegou coisas da casa dele, que ele só quer de volta o que é dele." "E você acredita?" Seu Zeca deu de ombros. "Não importa se eu acredito ou não. O que importa é que o coronel tá mexendo os pauzinhos. Tem gente procurando. Tem dinheiro na mesa. E quando tem dinheiro, sempre aparece alguém disposto a fazer qualquer coisa. Ele tem ideia de onde ela pode estar? Se tivesse, já teria ido buscar, mas João..." Ele se aproximou. "Por que você está perguntando isso?" "Só curiosidade", repeti. "Não mente para mim, menino. Eu te conheço desde que você era assim." Gesticulou baixo, indicando a altura de criança. "Se você está metido nisso..." "Eu não estou metido em nada." "Então continua assim. O Coronel Matos não é gente para brincar. Ele destrói quem fica no caminho dele. E não pensa 2 vezes." Assenti. Agradeci. Saí. A rua estava quente, silenciosa. Poucas pessoas. Uma cidade pequena no meio da tarde. Todo mundo em casa, esperando o sol baixar. Fui até a casa de Dona Benedita. Ficava numa rua lateral. Casa simples, pintada de azul claro. Jardim na frente com rosas e cravos. Bati na porta. Ela demorou a atender. Quando abriu, estava como sempre, baixinha, gorda, cabelo branco preso num coque, mãos calejadas, olhos bons. "João?" Ela sorriu. "Que surpresa boa. Dona Benedita. Posso entrar?" "Claro, menino, claro." Entrei. A casa cheirava a alecrim, a hortelã, a coisas de cura que ela cultivava no quintal. Sentamos na sala. Ela ofereceu café. Aceitei. Ela serviu em xícaras pequenas de porcelana, delicadas, antigas. "O que te traz aqui?" ela perguntou. "Você está doente?" "Não é por mim. Preciso de ajuda." "Que tipo de ajuda?" Respirei fundo. Olhei para ela. Aquela mulher tinha trazido metade da cidade ao mundo. Tinha segurado a mão de mulheres sangrando. Tinha salvado bebês que estavam presos. Tinha chorado com as que perderam. Ela sabia de dor, sabia de segredo e sabia quando ficar calada. "Tem uma jovem na minha casa", comecei. "Grávida de uns 8 meses. Ela vai precisar de ajuda quando a hora chegar." Dona Benedita me estudou. Os olhos dela enxergavam além. Enxergavam o que não era dito. "Essa jovem, ela é a que o coronel está procurando?" Não adiantava mentir. "É."
Ela bebeu o café devagar, pensando: João, você sabe no que você está se metendo? Sei. Sabe não. O Coronel Matos é homem de matar. Já matou antes. Vai matar de novo se precisar. Eu sei disso também. Então por que você está fazendo isso? Por que você está arriscando sua vida por uma estranha? A mesma pergunta que eu fazia para mim mesmo todo dia. A mesma pergunta que não tinha resposta simples. Porque se eu não fizer, quem vai fazer? Respondi. Porque ela não tem ninguém, porque ela está grávida e sozinha e fugindo de um homem que quer a cabeça dela. E porque minha esposa não ia me perdoar se eu virasse as costas. Dona Benedita ficou em silêncio. Os dedos dela tamborilavam na xícara vazia. Você está certo que é isso que você quer? Ela perguntou. Porque uma vez que eu te ajudar, eu viro cúmplice. E o coronel não vai gostar. Eu sei o que eu estou pedindo. E eu não vou te culpar se você disser não. Ela suspirou, levantou, foi até a janela, olhou para a rua, para o mundo lá fora. Meu marido morreu fazendo a coisa certa, ela disse. Ele enfrentou o pai do coronel, nos tempos antigos, defendeu um trabalhador que estava sendo roubado. E pagou com a vida. Deixou eu viúva com 3 filhos pequenos. Virou para me encarar. Desde então eu jurei que nunca mais ia me meter em confusão, que ia ficar no meu canto, cuidar das minhas coisas, sobreviver. E eu cumpri essa promessa por 40 anos. Ela voltou para o sofá, sentou, me olhou fundo. Mas sabe o que é pior do que morrer fazendo a coisa certa? Perguntou. É viver fazendo a coisa errada. É olhar no espelho todo dia e ver um covarde te encarando de volta. Dona Benedita, eu vou te ajudar, ela me cortou. Não porque eu sou corajosa, mas porque eu tô velha demais para continuar sendo covarde. O alívio me lavou, como água fria em dia quente. Obrigado. Não me agradeça ainda. Quando a hora chegar, você me manda buscar. Eu vou. Mas, João, ela segurou minha mão. Se o coronel descobrir, não vai ter volta. Para nenhum de nós. Eu sei. E mesmo assim você está disposto? Sim. Ela apertou minha mão. Depois soltou. Então vai com Deus. E toma cuidado. Muito cuidado. Saí da casa dela. O sol estava mais baixo agora. A tarde começava a esfriar. Montei no cavalo. Coloquei o saco de mantimentos na frente. Ia começar a cavalgar quando ouvi. João! Virei. Um homem vinha correndo. Reconheci. Tonho, filho do seu Zeca. Trabalhava no armazém com o pai. João, espera! Ele chegou ofegante. Meu pai mandou eu te avisar. O coronel, ele passou aqui faz 1 hora. Estava perguntando se alguém tinha visto uma moça grávida, andando sozinha pela estrada. O sangue gelou. E ninguém falou nada. Mas João, ele está espalhando gente, homens dele, procurando, em todo lugar. Fazenda por fazenda, casa por casa. Quanto tempo eu tenho? Não sei. Talvez 1 dia, talvez 2. Mas ele vai chegar na sua fazenda. É questão de tempo. Assenti, agradeci, cutuquei o cavalo. Voltei para casa mais rápido do que vim. O cavalo sentiu a urgência. Galopava firme. A poeira subia atrás de mim como uma nuvem vermelha. Minha cabeça trabalhava, calculando, pensando em opções, em saídas. Podia esconder Ana, no mato, longe da casa, mas e se o bebê decidisse nascer lá? Sozinha, sem ajuda, ela ia morrer. Os 2 iam morrer. Podia mandar ela embora, dar um cavalo, comida, mandar para longe, mas ela não ia aguentar. Não do jeito que estava. Grávida, cansada, fraca. Ou podia ficar, enfrentar, mentir se fosse necessário, esconder se fosse possível, lutar se não tivesse escolha. Quando cheguei em casa, o sol já tinha se posto. O crepúsculo pintava tudo de roxo e laranja. A casa estava acesa, luz fraca das velas na janela. Desmontei, amarrei o cavalo. Entrei. Ana estava na cozinha, mexendo uma panela no fogão. Quando me viu, virou. O rosto iluminou. Você demorou, ela disse. Eu estava ficando preocupada.
Desculpa, tive que resolver umas coisas. Coloquei o saco de mantimentos na mesa. Ela começou a tirar as coisas, guardando cada uma no seu lugar. Você falou com a parteira? Perguntou. Falei. Ela vai vir quando a hora chegar. E você confia nela? Confio. Ana assentiu. Continuou guardando as coisas. Eu ficava ali parado, olhando, querendo contar, querendo avisar, mas não querendo assustá-la mais do que ela já estava. João? Ela me olhou. O que foi? Você está pálido. Ana, senta. Preciso te contar uma coisa. Ela parou, leu meu rosto e soube. Ele está perto, né? Perguntou. A voz calma. Calma demais. A calma de quem já sabia que isso ia acontecer. Sim, ele está procurando. Perguntando. Espalhando gente, oferecendo recompensa. Quanto tempo? Um dia, talvez 2. Ela sentou, devagar, a mão na barriga, como sempre. Eu vou embora agora, disse. Ainda tem luz, eu posso caminhar, ir para o mato, me esconder. Não, João, não, repeti, mais firme. Você não vai, você fica aqui, a gente enfrenta isso juntos. Você vai morrer por minha causa. Todo mundo morre um dia. Pelo menos eu vou morrer sabendo que fiz a coisa certa. Ana me olhou, os olhos cheios d'água. Por que você está fazendo isso? Perguntou. De novo, sempre a mesma pergunta. Por que você se importa tanto com alguém que você nem conhece? Me sentei na frente dela, peguei a mão dela, pequena, gelada. Porque 3 anos atrás eu deixei minha esposa morrer sozinha. Eu estava ali, segurando a mão dela, mas eu estava sozinho, entende? Sozinho dentro de mim, vazio. E quando ela se foi, aquele vazio cresceu, engoliu tudo, e eu deixei ele me engolir, porque era mais fácil do que sentir. João, mas quando eu vi você ali naquela plantação, comendo melancia como se fosse a última coisa que você ia fazer, alguma coisa quebrou, aquele vazio rachou, e pela primeira vez em 3 anos, eu senti alguma coisa, e doeu pra caralho. Mas era melhor do que não sentir nada. Apertei a mão dela. Então não, você não vai embora, e eu não vou te entregar. E se o Coronel Matos vier aqui, ele vai ter que me passar por cima primeiro. Ana chorava agora, lágrimas escorrendo livres, silenciosas. Obrigada, sussurrou. Para de agradecer. Não, obrigada, por me fazer acreditar que ainda existe gente boa nesse mundo. A gente ficou ali, sentados, de mãos dadas, enquanto a noite engolia a casa, enquanto o mundo lá fora ficava escuro e perigoso. E em algum lugar, não muito longe, homens se preparavam para vir buscar o que achavam que era deles. Mas essa casa era minha. Essa terra era minha. E quem tivesse dentro dela estava sob minha proteção, nem que me custasse tudo. A manhã seguinte chegou pesada, o tipo de manhã que parece carregar o peso do que ainda vai acontecer. O céu estava fechado, nuvens cinzentas se acumulavam do lado oeste, vento forte, cheiro de chuva no ar. Eu tinha dormido pouco, ficava acordado escutando cada barulho, cada galho que quebrava, cada vento que batia na janela, esperando o som de cavalos, de caminhonetes, de homens armados. Mas a noite tinha passado quieta. Levantei antes do sol aparecer de verdade. Fui pro curral. O cavalo estava inquieto. Andava de um lado para o outro, nervoso. Ele sentia o que vinha no ar. Animais sempre sentem primeiro. Dei comida para ele, joguei feno, troquei a água. Falei baixo com o bicho. Palavras que não significavam nada. Só o som da voz acalmando. A gente vai ter que estar preparado, disse para ele. Se precisar correr, você vai ter que correr rápido. O cavalo bufou, sacudiu a cabeça. Como se entendesse, voltei para casa. Ana já estava acordada, sentada na mesa da cozinha, com uma xícara de café nas mãos. Mas não bebia, só segurava, olhando para nada. Dormiu? Perguntei. Não muito. E você? Também não. Sentei. Servi café para mim.
A gente ficou ali, em silêncio, ouvindo o vento lá fora, cada vez mais forte. Vai chover, Ana disse. Vai, tempestade grande. Quando? Final da tarde, talvez antes. Ela olhou pela janela, para o céu escuro. Tempestade dificulta as coisas, ela disse. Para eles nos procurarem. Dificulta, mas não impede. A gente ficou mais um tempo em silêncio, bebendo café morno, esperando. Foi Ana quem quebrou o silêncio. Se eles vierem, o que você vai fazer? Não sei ainda. Você tem arma? Olhei para ela. Depois assenti. Tenho uma espingarda e um revólver velho. Você sabe usar? Sei. Meu pai me ensinou quando eu era criança. Para caçar, para proteger a terra. Você já atirou em alguém? Nunca. Mas você atiraria, se precisasse? A pergunta ficou pendurada no ar, pesada, real. Eu nunca tinha pensado nisso de verdade. Nunca tinha imaginado uma situação onde eu precisasse apontar uma arma para outro ser humano e puxar o gatilho. Mas quando olhei para Ana, para o jeito que ela protegia a barriga com as mãos, para o medo nos olhos dela, para a vida que crescia ali dentro. Sim, respondi. Se fosse para te proteger, para proteger essa criança, eu atiraria. Ela assentiu, como se a resposta a acalmasse de alguma forma. Eu não quero que ninguém morra por minha causa, ela disse. Ninguém vai morrer. Você não pode prometer isso. Posso tentar. Terminamos o café. Lavei os pratos. Ana secou. A rotina besta que a gente tinha criado em 3 dias. Como se fôssemos família. Como se sempre tivesse sido assim. O dia passou devagar, arrastado, cada hora parecendo durar 3. Eu trabalhei perto da casa. Consertei a cerca do galinheiro que estava caindo. Capinei a horta. Cortei lenha, mas sempre de olho na estrada, sempre atento a qualquer movimento. Ana ficou dentro, cozinhando, costurando uma roupa velha que tinha rasgado, tentando se manter ocupada, tentando não enlouquecer de espera. Por volta do meio-dia, o vento aumentou. As árvores se curvavam, as folhas voavam, a poeira subia em redemoinhos, e ao longe, muito longe, ouvi o primeiro trovão. A tempestade estava chegando. Entrei em casa. Ana estava na janela, olhando para o céu. Vem, eu disse. Vamos preparar. Preparar o quê? Se eles vierem durante a tempestade, a gente precisa estar pronto. Fui até o quarto. Abri o guarda-roupa. Lá no fundo, embrulhada num pano velho, estava a espingarda. E numa caixa de madeira, o revólver. Peguei os 2, levei para a sala, coloquei na mesa. Ana olhou para as armas, o rosto pálido. Você sabe atirar? Perguntei. Não. Então vou te ensinar. Passei a hora seguinte mostrando para ela como segurar, como mirar, como destrava a segurança. Como recarregar. Ela tremia, as mãos não paravam de tremer, mas prestava atenção, aprendia. Se acontecer alguma coisa comigo, eu disse, se eu não puder mais te proteger, você pega isso aqui e você atira, entendeu? Não pensa, não hesita, só atira. João, eu não sei se consigo. Você consegue, porque você tem que conseguir. Por você e por essa criança. Ela engoliu seco, assentiu. Guardei a espingarda perto da porta. Coloquei o revólver na cintura, cobri com a camisa. Lá fora, o céu estava quase preto agora. O vento uivava, os primeiros pingos começaram a cair, grossos, pesados, batendo no telhado como pedras. E então, a chuva veio de vez, forte, violenta. O tipo de chuva que inunda em minutos, que apaga qualquer rastro, que torna o mundo invisível. A gente ficou dentro, ouvindo, a chuva martelando o telhado, o vento sacudindo as janelas, os trovões cada vez mais perto. E foi no meio da tempestade que ouvi o som de motor. Congelei. Ana também ouviu. Os olhos se arregalaram. Eles vieram, ela sussurrou. Fui até a janela. Olhei pela fresta da cortina. Lá, descendo a estrada de terra que agora era lama, vinham 2 caminhonetes. Novas, grandes,
faróis acesos rasgando a cortina de chuva. Quantos? Ana perguntou atrás de mim. 2 carros, não consigo ver quantos homens. O que a gente faz? Respirei fundo, o coração batendo forte no peito. Você vai pro quarto, tranca a porta, fica quieta, não faz barulho. Não importa o que você ouvir lá fora, você não sai. E você? Eu vou falar com eles. João, vai, ordenei, mais duro do que queria. Mas não tinha tempo para ser gentil. Ana correu pro quarto. Ouvi a porta trancar. Peguei a espingarda. Destravei. Respirei fundo. Abri a porta. A chuva me atingiu como soco. Fria, forte, encharcando em segundos. As caminhonetes pararam na frente da casa. Os faróis me cegavam. Eu levantei a mão protegendo os olhos. Segurava a espingarda com a outra. Apontada para o chão, mas firme, pronta. As portas se abriram, homens desceram, 5, talvez 6. Difícil contar com a chuva. Todos armados, pistolas na cintura, um deles com um rifle. E no meio deles, descendo da caminhonete da frente, estava ele. Coronel Matos, alto, ombros largos, barriga de quem come bem, cabelo grisalho penteado para trás, bigode fino, roupas caras, bota de couro cara, chapéu de couro caro. Tudo nele gritava poder, dinheiro, autoridade. Ele caminhou até ficar a uns 5 metros de mim. Os homens dele se espalharam, cercando, mas mantendo distância. João Pereira? Ele gritou por cima do barulho da chuva. Sim, Coronel Matos. Prazer. Não respondi. Só olhava. Ele sorriu. Aquele sorriso de político, falso, estudado. Desculpa incomodar, principalmente com esse tempo. Mas eu estou procurando uma pessoa. Uma moça, jovem, grávida, cabelo preto, magra. Não vi ninguém. Tem certeza? Ela pode ter passado por aqui, pedindo ajuda. Comida. Água. Eu disse que não vi ninguém. O sorriso dele ficou mais fino, mais perigoso. João, eu vou ser sincero com você. Essa moça roubou de mim coisas valiosas, documentos importantes, e eu preciso deles de volta. Não sei de nada disso. Eu estou oferecendo recompensa, boa recompensa, R$10.000 para quem me ajudar a encontrar ela. R$10.000. Era mais dinheiro do que eu via em um ano inteiro, mais dinheiro do que a maioria da gente da região via na vida. Mas eu não me movi. Não me interessa. O coronel deu um passo na minha direção. Os homens dele tensionaram, mãos indo para os cabos das armas. Eu levantei a espingarda. Não apontei, só levantei. Um aviso. Ele parou. O sorriso sumiu. João, você parece um homem inteligente. Não vai querer fazer besteira. E você parece um homem acostumado a conseguir o que quer. Mas não aqui. Não na minha terra. Sua terra. Ele riu, sem humor. João, você sabe quanto vale essa terra? Quanto eu podia pagar por ela? Você seria rico, poderia ir embora, viver bem. Não precisaria mais quebrar as costas nesse pedaço de chão esquecido. Essa terra é minha. Do meu pai, do pai do meu pai. Não está à venda. Tudo está à venda, João. É só uma questão de preço. Não isso. O coronel me estudou. Os olhos pequenos, calculistas, medindo, pesando. Você tem certeza que quer fazer isso do jeito difícil? Perguntou. Eu tenho certeza que você não é bem-vindo aqui e que é melhor você ir embora antes que essa chuva piore. Ele ficou parado, a chuva escorrendo pelo chapéu, pelo rosto, encharcando as roupas caras. Então ele sorriu de novo, mas era um sorriso diferente, frio, perigoso. Tá bom, João, eu respeito um homem que defende sua terra, mas deixa eu te dar um conselho. De homem para homem. Ele se aproximou mais um passo, devagar, as mãos abertas, mostrando que não ia pegar a arma. Se você está escondendo ela, você está cometendo um erro que pode custar caro. Porque eu sempre consigo o que eu quero, sempre. E quem fica no meu caminho
Bem, vamos dizer que não costuma ter final feliz. É uma ameaça, é um aviso de alguém que já viveu muito, que já viu muita coisa, que sabe como o mundo funciona. O mundo funciona de jeito diferente aqui. Veremos. Ele virou. Fez sinal para os homens. Todos voltaram para os carros. Motores ligaram. Faróis se acenderam. Mas antes de entrar, o coronel olhou para mim uma última vez. Até breve, João. E foi embora. As caminhonetes subiram a estrada. Desapareceram na cortina de chuva. Fiquei ali parado, encharcado, tremendo, não de frio, de adrenalina, de medo, de raiva. Voltei para dentro, tranquei a porta, coloquei a trava de madeira. Ana! Chamei. Ela saiu do quarto, correndo, o rosto pálido. Eles foram embora? Foram, por enquanto. Eles vão voltar? Olhei para ela, pro medo nos olhos dela, pra barriga grande, pra vida frágil que dependia de mim agora. Sim, respondi, honesto. Eles vão voltar, e quando voltarem, não vai ser para conversar. Ana se apoiou na parede, as pernas falhando. Eu preciso ir embora, disse. Eu preciso... Você não vai a lugar nenhum, não com essa tempestade, não do jeito que você tá. Mas ele vai. Eu sei o que ele vai fazer e a gente vai estar preparado. Fui até a janela. Olhei lá para fora. A tempestade rugindo. A chuva caindo sem parar. O mundo se afogando em água e lama. Encostei a cabeça no vidro frio e pela primeira vez, desde que tudo tinha começado, eu me perguntei se tinha feito a escolha certa. Se proteger uma vida valia destruir a minha. Mas quando olhei para Ana, pro jeito que ela abraçava a barriga, pro jeito que confiava em mim mesmo quando não devia, eu soube a resposta. Valia. Valia cada segundo do que estava por vir. A tempestade durou a noite inteira. A chuva batia no telhado sem piedade. O vento sacudia as janelas como se quisesse arrancá-las. Os trovões explodiam tão perto que faziam a casa tremer. Eu não dormi. Fiquei sentado na cadeira da sala, a espingarda no colo, o revólver na cintura, ouvindo, sempre ouvindo. Ana também não dormiu. Eu ouvia ela se mexendo no quarto, andando de um lado para o outro, o ranger das tábuas do assoalho, o suspiro pesado toda vez que um trovão mais forte estourava. Por volta das 3 da manhã, ouvi ela chorar, baixinho, tentando abafar o som. Mas eu ouvia. Levantei, fui até a porta do quarto, bati de leve. Ana? O choro parou. Tô bem, ela disse, a voz embargada. Posso entrar? Silêncio. Depois, pode. Abri a porta devagar. Ela estava sentada na cama, abraçada nos joelhos, o rosto vermelho e molhado. Sentei na ponta da cama, não muito perto, respeitando o espaço dela. Quer conversar? Ofereci. Ela balançou a cabeça. Limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu tô com medo, sussurrou. Eu também. Ela me olhou, surpresa. Você tá com medo? Claro que tô. Só idiota não teria medo numa situação dessas. Mas você parece tão calmo, tão seguro. É só aparência. Por dentro eu tô cagando de medo. Ela deu um risinho, curto, amargo. Mas era alguma coisa. João, eu não quero que você morra por minha causa. Já conversamos sobre isso. Eu sei. Mas agora é diferente. Ele veio aqui. Ele te ameaçou. Ele sabe. E quando ele voltar, a gente vai estar pronto. Como? Como a gente vai estar pronto contra um homem que tem dinheiro, poder, homens armados? A gente não tem nada. A gente tem essa terra. A gente se conhece esse lugar. E a gente tem algo que ele não tem. O quê? Uma causa justa. Ana me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Causa justa não para a bala, João. Não para, mas dá coragem para enfrentar quem atira. Ela ficou quieta, pensando. Você acredita em Deus? Perguntou de repente. A pergunta me pegou de surpresa. Fazia tempo que ninguém me perguntava isso. Acredito,
Do meu jeito, não vou na igreja, não rezo todo dia, mas acredito que tem algo maior que a gente, algo que faz sentido de tudo isso. Eu também acreditava, Ana disse. Antes, quando eu era criança, minha avó me levava na igreja todo domingo. Ela dizia que Deus protegia os bons, que ele punia os maus, que no final a justiça sempre vencia. Você não acredita mais? Como eu posso acreditar? A voz dela ficou dura. Aquele homem estupra, rouba, mata e tá aí, rico, poderoso, respeitado, enquanto gente boa morre de fome, morre de doença, morre sozinha no meio do nada. Onde está a justiça nisso? Não tinha resposta fácil. Nunca tinha. Talvez a justiça não seja desse mundo, tentei. Então, de que adianta? Se a justiça só vem depois da morte, de que adianta viver certo agora? Adianta porque é o que faz a gente humano, é o que separa a gente dos animais. A gente pode escolher. Escolher fazer o certo mesmo quando o errado é mais fácil. Ana olhou para a barriga dela, passou a mão devagar, o gesto maternal que ela fazia sem perceber. Esse bebê, ela disse, eu não sei se quero que ele nasça num mundo assim, num mundo onde homens como o coronel vencem, onde gente boa sofre, onde não tem justiça. Então a gente muda o mundo, não o mundo inteiro, mas o nosso pedaço dele. A gente faz diferente. A gente mostra para essa criança que existe outra forma de viver. Como? Começando por não entregar você, por não deixar que ele vença, por lutar, mesmo sabendo que a gente pode perder. Ela me olhou, os olhos fundos, cansados, mas com um brilho pequeno, de esperança talvez, ou de loucura. Você é louco, João. Talvez, mas é a melhor coisa que eu tenho sido nos últimos 3 anos. A gente ficou ali, sentados na beirada da cama, ouvindo a tempestade lá fora. 2 náufragos agarrados ao mesmo pedaço de madeira no meio do oceano. Tenta dormir, eu disse. Você precisa descansar. O bebê precisa que você descanse. E você? Eu fico de guarda. A noite inteira? A noite inteira. Ela deitou, puxou o cobertor, fechou os olhos. Saí, fechei a porta. Voltei para a cadeira na sala e esperei o amanhecer. A manhã chegou cinzenta. A chuva tinha parado, mas o céu continuava fechado, pesado, como se estivesse só juntando forças para a tempestade seguinte. Saí para olhar os estragos. A estrada era um lamaçal, poças de água por todo lado, galhos caídos, árvores derrubadas. O curral tinha alagado. Tive que tirar o cavalo de lá. Levei ele para o terreno mais alto perto da casa. As galinhas estavam todas molhadas, miseráveis, cacarejando reclamações. Gastei a manhã arrumando o que dava, limpando, consertando. Trabalho duro. Trabalho que fazia o corpo doer e a mente esquecer. Ana ajudava como podia. Varria a água que tinha entrado pela porta. Torcia os panos que tinham molhado. Cozinhava. Por volta do meio-dia, a gente parou para comer. Arroz, feijão, ovo frito, comida simples, mas quente, boa. A estrada está intransitável, eu disse. Vai levar uns dias para secar. Isso nos dá tempo. Tempo para quê? Para pensar, para planejar, para decidir o que fazer quando eles voltarem. E o que a gente vai fazer? Olhei para ela, para aquela jovem que tinha chegado na minha vida comendo melancia no meio da plantação, que tinha virado a minha vida de cabeça para baixo em menos de uma semana. A gente entrega os documentos, eu disse. Ela parou de mastigar. Me encarou. O quê? Os documentos que você tem, as provas, a gente entrega, mas não para o coronel. A gente entrega para quem pode fazer alguma coisa com eles. Quem? A polícia está no bolso dele. O juiz também, o prefeito, todo mundo. Não todo mundo. Tem um promotor na capital. Eu ouvi falar dele. Diz que é honesto, que não se vende, que vai atrás dos poderosos. E você acha que ele vai acreditar em mim? Uma empregada doméstica contra um coronel? Ele vai se você tiver provas. E você tem. Ana ficou quieta.
processando. Mesmo que a gente consiga chegar na capital, mesmo que a gente entregue os documentos, vai levar tempo, investigação, processo, e até lá o coronel vai vir atrás da gente. Eu sei, mas pelo menos a gente não morre calado. A gente faz barulho, a gente deixa a marca. Você está falando como se a gente já tivesse perdido. Não, eu estou falando como quem sabe que ganhar às vezes custa tudo que a gente tem. A tarde passou lenta, o céu continuava fechado. Mas não chovia. Eu trabalhava no quintal quando ouvi. Cavalo. Larguei o machado, corri para casa, peguei a espingarda. Ana, fica dentro. O cavalo apareceu na curva da estrada. Um só, e o cavaleiro era Tonho, o filho do seu Zeca. Ele vinha rápido, acenando, gritando: João, João! Baixei a espingarda. Fui até a frente da casa. Tonho parou, desceu, ofegante. João, graças a Deus você está aqui. O que foi? O coronel. Ele voltou para a cidade. Tá juntando gente. Oferecendo R$1.000 por dia para quem ajudar a procurar a moça. Quando? Agora. Ele está pagando gente para procurar em toda a fazenda, em toda a casa. E João, ele hesitou. Fala. Ele botou fogo na fazenda do Zé Alfredo. O sangue gelou. Por quê? Porque o Zé disse não quando o coronel perguntou se podia revistar a casa dele. Disse que a casa era dele e que ninguém ia entrar sem ordem judicial. E o coronel queimou tudo. Casa, celeiro, plantação. Deixou o Zé e a família com a roupa do corpo e mandou o recado. Quem não colaborar vai ter o mesmo fim. Tonho me olhou sério. João, ele está fazendo isso para assustar, para mostrar que fala sério. E ele vai vir aqui de novo. Pode apostar. E quando vier, não vai ser para conversar. Eu sei. Então o que você vai fazer? Olhei para casa, para as paredes de tijolo que meu avô tinha levantado, para o telhado que meu pai tinha consertado, para o quintal onde minha esposa tinha plantado flores. Tudo que eu tinha, tudo que restava da minha família, da minha história, e dentro daquela casa, uma jovem grávida que tinha confiado em mim. Eu vou proteger o que é meu, respondi. Mesmo que te custe tudo? Mesmo que me custe tudo. Tonho balançou a cabeça. Triste. Você é louco, João, mas é a melhor loucura que eu já vi. Ele montou no cavalo. Toma cuidado. E se precisar de ajuda... Bem, meu pai mandou dizer que a gente está do seu lado. Não é muito, mas é alguma coisa. Agradece teu pai por mim. Tonho acenou e partiu. Voltei para dentro. Ana estava na janela, tinha ouvido tudo. Ele queimou uma fazenda, ela disse. Mais afirmação que pergunta. Queimou. Por minha causa. Não, por causa dele. Por causa da ganância dele. Da maldade dele. Você não tem culpa disso. Mas se eu não estivesse aqui, se você não estivesse aqui, ele continuaria sendo o que é. Um homem que acha que pode fazer o que quiser sem pagar por isso. Olhei pela janela. Pro horizonte. Pro céu que continuava fechado. A gente precisa sair daqui, eu disse. Para onde? Para a capital. Entregar os documentos. É a única chance. A estrada está intransitável. Você mesmo disse. Tem outro caminho. Pelo mato. Mais difícil. Mais longo. Mais possível. João, eu não aguento mais caminhar. Não assim. Não grávida. Você vai no cavalo. Eu vou a pé. E quando eles vierem? Quando virem que a gente fugiu, olhei em volta, para casa que tinha abrigado 3 gerações, que tinha visto nascimentos e mortes, alegrias e tristezas. Então eles vão encontrar uma casa vazia, respondi, e isso vai ter que ser suficiente. Naquela noite, a gente preparou, juntou comida, água, roupas, cobertores, os documentos, tudo que a gente podia carregar, tudo que importava. E quando o sol nascesse, a gente ia partir, deixando para trás tudo que eu conhecia, por uma chance, uma única chance, de fazer a coisa certa, mesmo que me custasse tudo. O sol ainda não tinha nascido quando acordei Ana.
O céu estava começando a clarear, aquele azul escuro que vem antes da luz, as estrelas sumindo uma a uma. É hora, eu disse. Ela se levantou devagar. A barriga tornava cada movimento difícil, cada gesto demorado, mas ela não reclamava, só se movia, determinada. A gente comeu rápido, pão com café, em silêncio. O tipo de silêncio que vem antes de decisões que não tem volta. Selei o cavalo. Coloquei os mantimentos em 2 sacos de pano. Amarrei um de cada lado. Água, comida, cobertores, as poucas roupas que Ana tinha. E numa bolsa de couro, bem escondida, os documentos. O cavalo sentia a tensão, mexia as orelhas, bufava, inquieto. Calma, velho, falei baixo, passando a mão no pescoço dele. Você vai ter que ser forte hoje, por nós 2. Voltei para casa uma última vez. Olhei em volta. A mesa onde eu tinha comido com minha esposa por 20 anos. A cadeira onde ela sentava para costurar. A foto na parede. Nós 2, jovens, felizes, uma vida inteira atrás. Tirei a foto da parede, guardei no bolso da camisa, perto do coração. Perdoa eu, sussurrei, por abandonar nossa casa. Mas você ia entender, você ia querer que eu fizesse isso. O silêncio respondeu, como sempre. Ana apareceu na porta, com a mochila nas costas, as roupas velhas da minha esposa, o cabelo preso, o rosto pálido, mas determinado. Pronta? Perguntei. Não, mas vamos mesmo assim. Ajudei ela a montar no cavalo. Foi difícil. A barriga atrapalhava. Ela quase caiu 2 vezes, mas conseguiu. Sentou na sela, respirando fundo. Dói? Perguntei. Tudo dói, mas eu aguento. Peguei as rédeas, comecei a andar, guiando o cavalo. Ana em cima, eu na frente. Não seguimos pela estrada, seria suicídio. O coronel certamente tinha gente vigiando, esperando. Seguimos pelo mato, pela trilha velha que meu pai usava quando ia caçar. Uma trilha que cortava pela mata, que subia o morro, que descia para o outro lado, difícil, escondida. Mas que ia dar na estrada da capital. Uns 40 quilômetros mais à frente, a mata estava molhada da chuva, galhos pingando, folhas encharcadas, o chão escorregadio, difícil. Cada passo era calculado. Não podia errar. Uma queda, um machucado, e a gente estaria perdido. O sol nasceu enquanto a gente andava. A luz filtrada pelas copas das árvores, verde, dourada, bonita de um jeito triste. Você tá bem? Perguntei para Ana depois de 1 hora. Sim, só... O bebê tá mexendo muito. É normal? Acho que sim. Ele sente que tem coisa diferente acontecendo. A gente continuou, subindo. A trilha ficava mais íngreme. O cavalo ofegava. Eu também. Suor escorrendo nas costas mesmo com o ar fresco da manhã. Ana segurava firme na sela. De vez em quando ela gemia baixo, de dor ou desconforto, mas não pedia para parar. Não reclamava. Por volta do meio-dia chegamos ao topo do morro. Parei, deixei o cavalo descansar. Dei água para ele. Ana desceu. Com dificuldade, mas desceu. A gente comeu. Pão seco, queijo, água fresca de um riacho que corria perto. Do topo dava para ver a fazenda lá embaixo. Pequena, distante, as paredes vermelhas, o telhado, o quintal, o ipê no canto, minha casa, minha vida inteira. Você vai voltar? Ana perguntou, seguindo meu olhar. Não sei. Talvez, se sobreviver. Quando isso acabar, o que você vai fazer? Pensei. Nunca tinha pensado no depois, só no agora, no sobreviver, no atravessar mais um dia. Não sei, admiti. Talvez reconstrua. Talvez vá embora, talvez não importe. O importante é chegar lá. Na capital? No amanhã. Ana sorriu. Cansado, mas sorriu. Você é estranho, João, mas eu gosto disso. Descansamos mais alguns minutos. Depois seguimos. A descida era mais difícil que a subida. O chão escorregadio. O cavalo hesitante. Eu na frente.
segurando firme nas rédeas, guiando, passo a passo. Ana segurava na sela com tanta força que os dedos ficavam brancos. Cada solavanco, cada pedra, cada galho, tudo era risco. Aguenta firme, eu dizia. Só mais um pouco. Eu aguento, eu tenho que aguentar. Foi no meio da tarde que ouvi gritos, longe, muito longe, mas claros. Parei, escutei. Vinham lá de baixo, da direção da fazenda. O que foi? Ana perguntou, o medo voltando à voz. Eles chegaram na fazenda. Eles vão saber que a gente fugiu. Vão, e vão vir atrás. Quanto tempo a gente tem? Olhei em volta, calculando a trilha, a distância, a velocidade que a gente conseguia manter. Algumas horas. Talvez até o anoitecer, se tivermos sorte. E se não tivermos? Não respondi, não precisava. Seguimos mais rápido agora. O máximo que a gente conseguia. O cavalo sentindo a urgência. Ana segurando firme, eu puxando, rápido, sempre olhando para trás, sempre escutando. O sol ia descendo, as sombras crescendo, a mata ficando mais escura. E então ouvi de novo, mais perto agora, cavalos, muitos cavalos, subindo a trilha atrás de nós. Eles estão vindo, sussurrei. Ana empalideceu. O que a gente faz? Olhei em volta, desesperado, procurando. Havia uma formação de rochas à direita, uma espécie de gruta pequena, coberta por arbustos. Ali, a gente se esconde ali. Puxei o cavalo, entramos no meio dos arbustos. Espinhos rasgavam a pele, galhos arranhavam, mas a gente entrou. A gente se enfiou naquele buraco pequeno entre as pedras. Ajudei Ana a descer. Ela quase caiu. Segurei. Os dois ofegantes, suados, apavorados. Fica quieta, sussurrei. Não faz barulho. Não importa o que aconteça. Ela assentiu. Os olhos arregalados. Peguei a espingarda, carreguei. Fiquei na entrada da gruta, escondido atrás dos arbustos, esperando. Os sons ficaram mais altos. Cavalos, vozes, homens conversando. Tem que ser por aqui. A trilha segue reto. Eles não podem ter ido longe. Ela tá grávida. Quando acharmos, o coronel quer os dois vivos. E se eles resistirem? Daí a gente resolve do nosso jeito. Risos, cruéis, animalescos. Os cavalos passaram perto. Muito perto. Eu via as patas, as pernas dos animais, os homens montados, 5, talvez 6, todos armados. Meu dedo no gatilho, suando, tremendo. Se eles olhassem, se vissem, era o fim. Mas eles passaram, seguiram pela trilha, subindo, procurando. Esperei, contei até 100, devagar, depois até 200. Silêncio. Saí devagar, olhei, nada, ninguém. Vem, sussurrei para Ana. Ela saiu, tremendo inteira. Eles foram embora? Por enquanto, mas vão voltar. Quando não acharem nada lá na frente, vão voltar. E agora? Olhei para o céu, o sol quase no horizonte. Logo ia escurecer. A gente continua, no escuro. É mais perigoso, mas é a única chance. Montei Ana no cavalo de novo. Segui em frente. Agora mais cuidadoso, mais lento, sempre atento. A noite caiu rápido, como sempre cai no interior. De repente, sem aviso, a mata ficou escura, negra. Só a lua cheia iluminando os caminhos. E foi nessa escuridão que a gente seguiu. Horas, uma atrás da outra. Tropeçando, caindo, levantando, Ana gemia, baixinho, segurando a barriga. Aguenta, eu pedia. Por favor, aguenta. Eu tô tentando, mas dói muito. A gente tá quase chegando. Era mentira. A gente ainda tinha quilômetros pela frente. Foi quase meia-noite quando vi luzes lá embaixo, no vale, a estrada de verdade, a estrada da capital. Olha, apontei para Ana. A gente conseguiu. A gente chegou na estrada. Ela olhou e pela primeira vez em horas, sorriu. Descemos o último pedaço da trilha, cuidadosos, lentos, e quando finalmente pisamos no asfalto, pela primeira vez em dias,
Senti. Esperança. Pequena. Frágil. Mas real. A gente conseguiu, Ana disse, quase não acreditando. A primeira parte, corrigi. Agora a gente precisa chegar na capital. Como? Olhei para os dois lados da estrada. Vazia, deserta. A gente espera. Cedo ou tarde alguém vai passar. Um caminhão, um carro, alguém. E se for gente do coronel, a gente corre o risco. Sentamos na beirada da estrada, exaustos, doloridos. O cavalo pastava perto, tão cansado quanto nós. E a gente esperou. Esperou por um milagre, por uma carona, por uma chance. Foi Ana quem ouviu primeiro. João, olha, virei, lá longe, vindo pela estrada, faróis, um caminhão. Levantei, fiz sinal, acenando, desesperado. Por favor, murmurei, por favor, para. O caminhão diminuiu. As luzes iluminaram a gente. Parou. A porta se abriu. Um homem desceu, velho, barba grisalha, boné sujo. Vocês estão bem? Perguntou, preocupado. Que diabos vocês estão fazendo aqui no meio da noite? Olhei para ele, para Ana, para o cavalo e decidi confiar. A gente precisa de ajuda, disse. Precisa chegar na capital. É urgente. O homem olhou para Ana, viu a barriga, entendeu. Entrem, disse. Rápido. Ajudei Ana a subir, soltei o cavalo. Ele ia ter que voltar sozinho para casa, se sobrevivesse. Vai, disse para ele, batendo no pescoço. Volta para casa e obrigado por tudo. O cavalo me olhou. Aqueles olhos grandes e escuros, como se entendesse. Depois virou e desapareceu na escuridão. Subi no caminhão. O homem ligou o motor. Segurem firme, disse. A gente vai direto, sem parar. E partimos, deixando a mata para trás, deixando a fazenda para trás, deixando tudo para trás. Rumo ao desconhecido, rumo à capital, rumo a talvez, só talvez, uma chance de vencer. O caminhão seguia pela estrada, o ronco do motor, o balanço, as luzes dos postes passando. Ana tinha adormecido encostada na janela, a mão na barriga, sempre na barriga. O caminhoneiro se chamava Sebastião. Ele não fez muitas perguntas. Gente da estrada aprende a não perguntar demais. Mas ofereceu água, bolacha e silêncio. O tipo de silêncio bom, de quem respeita. Devíamos estar a umas 2 horas da capital quando Ana acordou, gemendo. João, chamou, a voz tensa. O que foi? Eu acho que tá começando. O sangue gelou. Começando o quê? O bebê. O bebê tá vindo. Sebastião ouviu. Olhou pelo retrovisor. Quanto tempo falta? Perguntou. Calmo. Como se carregasse mulher em trabalho de parto todo dia. Não sei. Ana respirou fundo. As dores começaram faz umas horas. Mas agora tá mais forte. A gente precisa chegar num hospital, eu disse. O hospital mais próximo tá na capital. Sebastião pisou fundo no acelerador. Vou fazer o mais rápido que puder. Mas vocês se segurem. O caminhão ganhou velocidade. A estrada passava rápida. Árvores. Placas. Tudo borrado. Ana gemia, cada vez mais forte. Segurava minha mão, apertava com força. Respira, eu dizia. Sem saber se estava certo. Sem saber de nada sobre parto. Respira fundo. Eu tô tentando, mas dói. Dói muito. Eu sei, mas aguenta. A gente tá quase lá. João, eu tenho medo. De quê? De morrer. De o bebê morrer. De tudo dar errado. Nada vai dar errado. Você é forte. Você aguentou fugir. Aguentou andar por dias. Aguentou tudo. Você vai aguentar isso também. Ela me olhou. Os olhos cheios de dor, mas também de algo mais. Confiança, talvez, ou só desespero, procurando em quem se agarrar. Você vai ficar comigo? Quando o bebê nascer? Você vai ficar? Eu vou ficar. Promete? Prometo. Outra contração. Ela gritou. Curvou o corpo. Sebastião olhou preocupado. Quanto tempo? Gritei para ele. Meia hora, talvez 40 minutos. Ela não tem 40 minutos. Então vou fazer em 20. O caminhão voava agora.
Perigoso, mas necessário. Ana chorava, de dor, de medo, de tudo acumulado. Todos os dias fugindo, todos os dias com medo, tudo saindo agora, em lágrimas e gritos. Eu não quero que ele cresça sem pai, ela disse entre soluços. Eu não quero que ele seja filho de estupro. Eu não quero... Ele não vai ser filho de estupro, cortei. Firme. Ele vai ser filho seu, filho de uma mulher corajosa que lutou, que não desistiu, que sobreviveu. E isso é tudo que importa. Mas o coronel não vai ter ele, não vai ter você. Porque a gente vai entregar aqueles documentos e ele vai pagar por tudo. As luzes da cidade começaram a aparecer. Primeiro fracas, depois mais fortes. Postes, prédios, carros, a capital. Aonde eu vou? Sebastião perguntou. Hospital público, o mais perto. Ele virou rápido, esquerda, direita, conhecia o caminho e então estávamos lá. Hospital, grande, branco, iluminado. Sebastião parou na porta da emergência, buzinando, chamando atenção. Vai! Gritou. Eu fico com o caminhão! Desci. Ajudei Ana. Ela mal conseguia andar, as pernas falhando, enfermeiros viram, correram. Ela está em trabalho de parto. Quanto tempo de gestação? 8 meses, talvez mais. Pré-natal? Não. Olhares se trocaram, mas não tinha tempo para julgamento. Trouxeram uma maca, deitaram Ana, começaram a empurrar. Ela segurou minha mão. João, não me deixa! Eu tô aqui, não vou a lugar nenhum. Entramos. Corredor branco, luz forte, cheiro de hospital, de desinfetante, de medo. Sala de parto. Portas batendo, pessoas correndo, ordens sendo gritadas. O senhor é o pai? Uma enfermeira perguntou. Hesitei, mas Ana apertou minha mão. Ele é, disse, firme. Ele é sim. E ninguém questionou. Ficaram horas, ou talvez minutos que pareceram horas. Difícil saber. O tempo perde sentido em lugares assim. Ana gritava, empurrava, chorava e eu ficava ali, segurando a mão dela, dizendo palavras que não significavam nada, mas que precisavam ser ditas. Você consegue. Tá quase. Só mais um pouco. Então, depois de tudo, depois de todo o sofrimento, toda a dor, toda a jornada, um choro, pequeno, frágil, hesitante, mas vivo, tão vivo. É menino. A médica anunciou, levantando um ser minúsculo, vermelho, amassado, perfeito. Ana chorava, mas agora de alívio, de alegria. Eles limparam o bebê, enrolaram num pano, colocaram no peito de Ana. Ela olhou para baixo, para o filho, e sorriu. Aquele sorriso que só mães conseguem dar. Oi, sussurrou. Oi, meu amor. Eu sou sua mãe. E você é meu milagre. O bebê chorava, pequeno, desamparado, mas vivo. E naquele momento, naquela sala branca de hospital, depois de tudo que a gente tinha passado, todo o medo, toda a fuga, todo o perigo, havia vida, nova, frágil, mas cheia de possibilidade. Olhei para Ana, depois para o bebê, e senti algo quebrar dentro de mim, não de forma ruim, mas como uma represa que cede, deixando a água correr livre. Chorei. Pela primeira vez em 3 anos, desde que enterrei minha esposa, eu chorei. Chorei por ela, por tudo que perdemos, por todos os anos que não tivemos. Chorei por mim, pelos 3 anos vivendo morto, pelos 3 anos desperdiçados. E chorei por aquele bebê, que tinha nascido no meio do caos, que tinha vindo ao mundo cercado de perigo, mas que mesmo assim, tinha chegado. João? Ana me olhou, preocupada. Você tá bem? Limpei as lágrimas. Ri. Um riso molhado, quebrado, mas real. Eu tô bem. Quer segurar ele? Hesitei. Fazia tanto tempo. Desde que meu filho era bebê, 40 anos atrás. Mas estendi os braços e Ana colocou o bebê neles. Pequeno, tão pequeno, cabia nas minhas mãos. Leve, quente, vivo. Ele abriu os olhos, escuros, enormes, me olhou, e naquele olhar,
Naqueles segundos, eu vi o futuro, vi esperança, vi motivo. Bem-vindo, sussurrei. Bem-vindo ao mundo pequeno. Desculpa a bagunça, mas a gente vai dar um jeito, prometo. 3 dias depois, Ana já tinha recebido alta. O bebê estava saudável, forte, mamando bem. A gente ficou num hotel barato perto do hospital. Um quarto pequeno, 2 camas, um banheiro. Era tudo que a gente precisava. No 4º dia, fomos à promotoria. Eu carregava a bolsa com os documentos. Ana carregava o bebê. O promotor se chamava Dr. Almeida, um homem sério, de óculos, cabelo grisalho, olhos que tinham visto muita coisa. A gente contou tudo, do início ao fim. Ele escutou sem interromper. Quando terminamos, ele pegou os documentos, folheou, devagar, lendo, analisando. Depois de meia hora, levantou a cabeça. Isso aqui, disse, isso aqui pode derrubar não só o Coronel Matos, mas metade da elite da região. Tem corrupção, desvio, roubo de terras, tudo documentado. E você pode fazer alguma coisa? Perguntei. Posso, mas não vai ser fácil. Essas pessoas têm poder, advogados, influência, vão lutar e vão lutar sujo. E a gente? Ana perguntou. A gente está seguro? Doutor Almeida tirou os óculos, limpou, suspirou. Vou ser honesto. Não. Vocês não estão seguros enquanto essas pessoas estiverem soltas. Enquanto o processo rolar, vocês correm perigo. Então o que a gente faz? Eu posso oferecer proteção, testemunhas, um lugar seguro, até tudo acabar. E se a gente aceitar, quanto tempo vai levar? Meses, talvez anos. Processos assim são lentos. Olhei para Ana, ela olhou para o bebê, depois para mim. A gente aceita, ela disse. E assim foi. 6 meses depois. A notícia saiu nos jornais, na TV, em todo lugar. Coronel Matos preso, junto com mais 10 pessoas. Esquema de corrupção desmantelado, terras devolvidas, dinheiro recuperado. A gente assistiu pela TV, no apartamento pequeno onde morávamos agora. Protegidos, escondidos. Ana segurava o bebê. Ele já tinha crescido, gordo, saudável, sorridente. A gente conseguiu, ela disse, quase não acreditando. A gente realmente conseguiu. Você conseguiu, corrigi. Você que teve coragem. Você que guardou as provas. Você que sobreviveu. Mas foi você que me salvou. Naquela plantação, você que me abrigou. Você que arriscou tudo. A gente se salvou, disse. Um ao outro. Ela sorriu. Depois olhou seria. E agora? Perguntou. Quando tudo acabar de verdade, quando a gente puder sair daqui, o que você vai fazer? Pensei na fazenda, nas paredes vermelhas, no ipê no quintal, na minha esposa enterrada embaixo dele. Pensei em voltar, reconstruir, recomeçar. Mas quando olhei para Ana, para o bebê, para aquela vida nova que tinha aparecido no meio do caos. Não sei, admiti, mas qualquer coisa que for, quero que seja com vocês, se você quiser, se você deixar. Os olhos dela marejaram. Você ia fazer isso? Ia largar tudo, sua terra, sua história, por nós? Já larguei, disse. E não me arrependo, nem um segundo. Ana começou a chorar, mas eram lágrimas boas, de alívio, de gratidão, de amor talvez, ou algo parecido. O bebê começou a chorar também, simpático, imitando a mãe. A gente riu, através das lágrimas, através de tudo. E naquele momento, naquele apartamento pequeno, longe de tudo que eu conhecia, eu me sentia em casa, não porque era onde eu morava, mas porque era onde eu pertencia, com essas 2 pessoas que tinham virado, sem eu perceber, minha família. Eles dizem que os homens são medidos pelo que possuem, pelo tamanho das terras, pela quantidade de gado, pelo dinheiro no banco. Eu passei a vida inteira medindo meu valor assim, pela fazenda que herdei, pelo trabalho que fiz, pelo que construí. Mas eu estava errado. Um homem não é medido pelo que possui,
mas pelo que está disposto a perder, pelo que está disposto a sacrificar, pelas escolhas que faz quando ninguém está olhando. Eu perdi minha casa, minha plantação, minha terra, tudo que minha família construiu em 3 gerações, mas ganhei algo que dinheiro não compra: propósito, dignidade e uma segunda chance. Uma chance de ser pai de novo, não de sangue, mas de escolha. Uma chance de recomeçar, não no mesmo lugar, mas num lugar novo. Uma chance de honrar a memória da minha esposa, não ficando parado no passado, mas vivendo o presente. 3 anos atrás, eu tinha enterrado meu coração junto com ela debaixo daquele ipê. Mas uma jovem ajoelhada numa plantação, comendo melancia com lágrimas nos olhos, me mostrou que corações podem ressuscitar, que vidas podem recomeçar, que esperança pode brotar até no chão mais seco. Eu não sei o que o futuro guarda. Não sei se a gente vai voltar para a fazenda algum dia. Se eu vou reconstruir. Se eu vou plantar de novo. Mas sei que onde quer que a gente vá, o que quer que a gente faça, a gente vai estar junto. E isso é mais que suficiente, porque no final, quando tudo é tirado, quando tudo é perdido, o que resta é o que realmente importa. E o que importa não é o que a gente tem, mas quem a gente é e quem a gente escolhe proteger quando o mundo inteiro desmorona. Eu escolhi Ana, escolhi aquele bebê, escolhi a vida, escolhi o certo e não me arrependo, nem um pouco.